Salve, salve! Sejam todos bem-vindos ao canal do professor Alex Nina. Hoje nós vamos falar do Estatuto da Cidade, objetivos e competências. O artigo 2º diz o seguinte, nós estamos falando da Lei 10.257, Estatuto da Cidade. A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes gerais. Então, o objetivo é esse aqui, de ordenação territorial, relacionada às funções sociais e à propriedade urbana, mas deve seguir as seguintes diretrizes. Garantia do direito às cidades sustentáveis, a importância aí do desenvolvimento sustentável, entendido como direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações. O que é que vocês lembram disso? Nossas aulas lá de desenvolvimento sustentável, conflito-chave, presentes e futuras gerações. Então, isso vai estar em várias leis no Brasil, inclusive no Estatuto da Cidade. A gestão democrática, a questão da participação, que é essencial no planejamento urbano, por meio da participação popular e de associações representativas de vários segmentos da comunidade, na formulação, execução, acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano. Cooperação entre governos, iniciativa privada e demais setores da sociedade, no processo de urbanização em atendimento ao interesse social. Então, essa tríade aqui, empresas, governo e sociedade, é chamada governança ambiental. São os três elementos, tá bom, da governança. Então, empresas, mercado privado, o poder público e a sociedade. Você tem aqui planejamento do desenvolvimento das cidades, da distribuição espacial da população e das atividades econômicas. Então, você vai ter esse planejamento, tá? Do município e do território sobre a sua área de influência, de modo a evitar e corrigir distorções do crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre o meio ambiente. Quando ele fala crescimento urbano, ele está falando de crescimento populacional, da infraestrutura e também da economia. Aquele dilema também que você tinha desde a década de 60 a 70, crescimento econômico e aí preservação ambiental e direitos sociais. Só que essa discussão ela é global, em 60 e 70, agora ela é trazida para a questão local. E quem é que vai regulamentar isso? O município, o poder público municipal, através do planejamento. Tem que ter também uma das diretrizes, a oferta de equipamentos urbanos e comunitários, transporte e serviços públicos adequado aos interesses e necessidades da população e às características locais. Então, você tem essa questão aí de transporte urbano, serviço público adequado, as praças também serem locais de bom convívio, tudo isso para atender os interesses da população. Ordenação e controle do solo de forma a evitar. Então, aí vem um monte de coisas que tem que se evitar. A utilização inadequada dos imóveis urbanos, a proximidade de uso incompatíveis ou inconvenientes, o parcelamento do solo, a edificação ou uso excessivos ou inadequados em relação à infraestrutura urbana, a instalação de empreendimentos ou atividades que possam funcionar como polos geradores de tráfego, sem a previsão de infraestrutura correspondente, a retenção especulativa de imóvel urbano que resulte na sua subutilização ou não utilização. Então, teoricamente, o indivíduo comprar um imóvel urbano, deixar lá para ninguém morar, tendo um grave déficit habitacional, esse indivíduo ele não está cumprindo a função social. Tá? Embora isso aqui esteja na lei, na prática é um tanto quanto diferente. Mas ela pode ser desapropriada conforme a gente viu na aula anterior. Mas também não é aquela desapropriação sem aviso prévio, sem indenização. A deteriorização das áreas urbanizadas, a poluição e degradação ambiental.
E aqui foi a Lei 12.608 que inseriu, olha, a exposição da população aos riscos de desastres, aos chamados riscos naturais, que são inundações, deslizamentos, enfim. Aqui, lá no inciso 7º, integração e complementaridade entre as atividades urbanas e rurais, tendo em vista o desenvolvimento socioeconômico do município e do território sob sua área de influência. Então, a chamada teoria dos sistemas, olha, integração, complementaridade entre essas duas atividades. A zona urbana ela está relativamente distante da zona rural, principalmente o núcleo da região urbana, chamada cidade, só que ela tem relações sistêmicas, uma depende da outra. E aí isso é importante, isso deve ser considerado no planejamento urbano. O planejamento urbano ele não pode só se limitar à região urbana do município, ele tem que levar em conta não só a região rural, mas às vezes a relação dela com o governo do estado ou outros municípios. Você tem casos aí de conurbação, ou seja, na prática não se sabe onde começa, onde termina o município, os limites já estão ambos urbanizados, e as chamadas metrópoles, né, que são núcleos urbanos que tem aí em praticamente todas as capitais do Brasil. Então isso tem que ser levado em consideração. A adoção de padrões de produção e consumo de bens e serviços e de expansão urbana, compatíveis com os limites da sustentabilidade ambiental, social e econômica do município e do território sob sua área de influência. Quando a gente fala em limite ambiental, o que é que vocês lembram? A sustentabilidade, particularmente a corrente forte da sustentabilidade. Então, todas aquelas aulas que a gente viu lá no início da disciplina, elas vão estar permeando aqui, tá? É a sustentabilidade forte que estabelece esses limites ambientais como sendo relevantes. E também os limites sociais e econômicos. Para a fraca já é diferente, esses limites não são tão relevantes porque você sempre vai poder substituir uma dimensão, um capital pelo outro, tá? A justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de urbanização. Então, isso aqui é a chamada justiça social. A adequação dos instrumentos de política econômica, tributária e financeira e dos gastos públicos aos objetivos do desenvolvimento urbano, de modo a privilegiar os investimentos geradores do bem-estar geral e a fruição dos bens pelos diferentes segmentos sociais. Então, novamente aqui, a pegada social, você tem que aí privilegiar esse bem-estar da população. A recuperação dos investimentos do poder público que tenha resultado a valorização de imóveis urbanos. Exemplo, a construção de um shopping tende a valorizar a região do entorno. E aí você vai ali ter uma certa taxa por melhoria, tá? Ou então a pavimentação de uma rua. Aqueles imóveis, eles beneficiaram, eles valorizaram, e aí você tem o imposto sobre contribuição de melhoria. Isso é um imposto que existe na legislação brasileira, e o poder público municipal pode cobrar em virtude de alguma obra que o poder público fez e que, como consequência, ocasionou uma valorização de um imóvel residencial, comercial, enfim. Proteção, preservação e recuperação do meio ambiente natural e construído, do patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico e arqueológico. Então precisa ser preservado, tá? Toda a questão do meio ambiente, meio ambiente natural, não necessariamente é redundante. Você tem um meio ambiente também não natural. O meio ambiente é um termo até mais amplo, mas a questão aí de proteger a natureza, ela tá lá na lei, e o patrimônio em diversas perspectivas, tá? A audiência do poder público municipal e da população interessada nos processos de implantação de empreendimentos ou atividades com efeitos potencialmente negativos sobre o meio ambiente, natural ou construído. Isso aqui é importante também, não é só o meio ambiente natural.
o conforto ou a segurança da população, a chamada participação popular. Então, vai ter um empreendimento no município. Esse empreendimento tem o potencial para causar um dano ambiental, um dano negativo ambiental, impacto negativo, que consequentemente é um dano, né? Esse é o conceito ambiental. A população ela pode participar, aliás, deve participar por meio de audiências. Isso sem contar o próprio processo de licenciamento ambiental. Então, se vai construir uma barragem no município, ou um empreendimento como um shopping, ou mesmo que seja o poder público construindo alguma coisa, como uma passarela, ou um sambódromo, ou um estádio de futebol, a população ela tem que participar dessa audiência, porque ela pode causar um dano que é socioambiental, tá? Um dano coletivo. Esse empreendimento pode causar um dano coletivo. Regularização fundiária e urbanização de áreas ocupadas pela população de baixa renda, mediante o estabelecimento de normas especiais de urbanização, uso e ocupação do solo e edificação, consideradas as situações econômicas da população e as normas ambientais. Então, essa população ela tem certas prioridades porque ela tem baixa renda. Então, você não pode ter a mesma exigência de cumprimento com a lei, um plano diretor municipal, porque tem que levar em conta essa questão, olha, a situação econômica. E também tem que fazer o amparo. Se essa população, digamos, esteja lá habitando uma região que o plano diretor diz que não é para ser habitado, por uma questão de ser uma região propícia à inundação, você não pode simplesmente expulsar, mesmo que você indenize, essas pessoas elas não têm uma renda suficiente para procurar uma região que pela questão imobiliária seja mais segura, porque essa região mais segura ela costuma ser mais cara para você morar lá. Então você tem que ter uma política pública voltada para essa população. A questão da habitação, que é um dos direitos aí humanos, e também das dimensões. Lembra das dimensões do planejamento urbano? A habitação está dentro da dimensão social. A simplificação da legislação de parcelamento, uso e ocupação do solo e das normas edilícias, com vistas a permitir a redução dos custos e aumento da oferta de lotes e unidades habitacionais. Novamente, voltado para aquela população de baixa renda, você vai simplificar a legislação, para ofertar unidades habitacionais. A isonomia de condições para agentes públicos e privados, na promoção de empreendimentos e atividades relativas ao processo de urbanização, atendido o interesse social. Então, o que vale para um tem que valer para o outro, não pode privilegiar o agente público. Agora, o termo isonomia ele não é sinônimo de igualdade. Ele, inclusive, é um dos princípios da administração pública, de você tratar os iguais como iguais e os diferentes como diferentes. Então, você vai ver a questão das condições, né? Você não vai poder ser muito rígido, por exemplo, com quem for de baixa renda, porque tem que ter esse interesse aqui social, tá? Mas, basicamente, tendo ali condições semelhantes, por exemplo, o poder público e uma empresa relativamente grande, você não vai privilegiar nenhum nem outro, ou pelo menos não deveria. O estímulo à utilização nos parcelamentos do solo e nas edificações urbanas de sistemas operacionais, padrões construtivos e apostos tecnológicos que objetivam a redução dos impactos ambientais e a economia de recursos naturais. Então, aqui também a questão ambiental novamente, olha. E a questão da economia dos recursos naturais dentro daquele debate sobre a escassez de recursos naturais que nós vimos em aulas anteriores. E aqui foi incluído também por uma lei aqui em 2013. Tratamento prioritário às obras e edificações de infraestrutura de energia, telecomunicações e abastecimento de água e saneamento. Então, na teoria teria que ter prioridade, mas a gente sabe que pelo menos isso aqui, olha, o saneamento ainda está muito aquém do que deveria ser no nosso país, em várias cidades, tá? O saneamento é uma questão séria, e desde 2015 tem uma lei aqui que
que diz que saneamento tem que ser prioridade pela política urbana, mas infelizmente na prática isso não vem acontecendo. Até a diretriz 19, então são 19 diretrizes, essa aqui é a última, que é a garantia de condições condignas de acessibilidade, utilização e conforto nas dependências internas das edificações urbanas, inclusive nas destinadas a moradias e ao serviço dos trabalhadores domésticos, observados requisitos mínimos de dimensionamento, ventilação, iluminação, ergonomia, privacidade e qualidade dos materiais empregados. Então, isso aqui foi incluído por uma lei de 2018, a Lei 13.699, que é a lei que trata dos portadores de necessidades especiais. Está falando basicamente que a cidade como um todo, as edificações urbanas, públicas, elas precisam dar acessibilidade para as pessoas. O ideal seria que as calçadas tivessem sempre lá o guia para as pessoas cegas, as rampas para que as pessoas, os cadeirantes, possam aí acessar os órgãos públicos, possam se locomover na cidade, mas existem inúmeros estudos também que mostram que essa questão da acessibilidade aos portadores de necessidade especial é problemático nas nossas cidades, mas a lei já diz que isso precisa mudar. E convenhamos, no século XXI é inadmissível que ainda existe esse grave problema para que uma pessoa com deficiência possa aí se locomover dignamente. E que são, aí depois a lei ela vai falar das competências da União. Então aqui, o governo federal, União, né? Aqui são os vários. Isso aqui não é slogan, o nome disso aqui é ícone, não me veio à cabeça o nome correto disso aqui, mas dos vários governos aqui do Brasil, tá? Se eu não me engano aqui é do Lula, que é da Dilma, do Temer e do Bolsonaro. Tá, artigo 3º diz que compete à União, entre outras atribuições, o interesse da política urbana. Então, as competências da União: legislar sobre normas gerais de direito urbanístico, legislar sobre normas para a cooperação entre os diferentes entes federados, ou seja, a própria União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, em relação à política urbana, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional, promover, por iniciativa própria e em conjunto com os estados, o Distrito Federal e os municípios, programas de construção de moradia e melhoria das condições habitacionais, de saneamento básico, das calçadas, do passeio público, do mobiliário urbano e dos demais espaços de uso público. Então, a redação dada aí pela lei de 2015 é o exemplo Minha Casa Minha Vida. Se eu não me engano, até mudou. O novo programa do governo Bolsonaro é Casa Verde Amarelo, uma coisa assim. Mas assim, o programa ele é desenhado pela União, então é uma política federal. Só que a União ela dá umas diretrizes e quem gerencia no é o poder público municipal. Então é uma cooperação entre os dois entes federados, né? O poder público municipal e o poder público federal. Instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico, transporte, mobilidade urbana, que incluam regras de acessibilidade aos locais de uso público. Aqui outra lei, tá, de 2015, está falando da acessibilidade. Essa, se eu não me engano, também é outra lei que trata dos portadores de necessidades especiais. Elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social. Então tem um pouco até da pegada desenvolvimentista, tá? Do governo elaborar esse plano regional de desenvolvimento, o governo federal, né? O desenvolvimentismo clássico ele é pautado no governo federal, na atuação da União, no caso do brasileiro, mas dos governos federais em outros países. O desenvolvimentismo vem da corrente da escola neoclássica. Nós falamos lá nas aulas anteriores, são as 3 grandes escolas.
neoclássica, pós-desenvolvimentista e sustentável. Mas tem uma outra escola que é chamada do desenvolvimento endógeno, que ela está associada com a escola sustentável e um pouco com a escola neoclássica, quando ela fala que o poder público tem que ter iniciativa, particularmente com a corrente desenvolvimentista, tá? Porque a neoclássica é algo maior. Então, o poder público tem que ter iniciativa para o desenvolvimento, só que não é o poder público federal ou nacional, é o poder público local, por isso que é o desenvolvimento endógeno. E esse, porque aquela máxima do desenvolvimento sustentável que diz pensar globalmente e agir localmente. Então tem umas relações aí do chamado desenvolvimento endógeno com o desenvolvimento sustentável, embora também não sejam sinônimos. Então vem um pouco nessa pegada do desenvolvimento endógeno, mas não que o Estado Nacional deixa de ser importante, ele tem que dar diretrizes, por isso que ele tem essas competências aqui, tá? Logo no artigo 3º do Estatuto da Cidade. Então aqui seria a próprio, aqui está o PDF, mas como falei na hora anterior, é melhor que se busque do próprio site do Planalto. E o livro do Duarte também são essas as referências.